Oi pessoal, boa noite para todo mundo. A gente vai fazer mais uma aula hoje da disciplina de desenho técnico mecânico. Antes, porém, só gostaria de reforçar meus votos de que estejam todos bem, estejam todos em casa. Aqueles que estão trabalhando, continuem nas suas atividades de trabalho. Reforço aí, tomem todo o cuidado possível. Vamos tentar seguir as recomendações dos agentes de saúde para a gente manter o isolamento e tudo mais, para que essa fase complicada que a gente está vivendo passe o mais rápido possível. Para mim está sendo muito diferente, acredito que para todos também. Mas quando a gente trata de questões de saúde, né, recomendações relacionadas à saúde, elas se tornam necessariamente prioridade. Então, no caso da gente aqui na faculdade, a gente está habituado com o nosso momento de sala de aula, em que a gente troca experiência, que a gente bate aquele papo, é um momento bacana, assim, e aí a gente está tendo que trabalhá-lo de forma diferente, né, conforme recomendação e decreto do Ministério da Educação. Então, aqui na faculdade Pitágoras de Governador Valadares, eu gostaria só de reforçar com todos vocês alunos que os professores estão se esforçando para levar o melhor conteúdo possível para vocês, dentro das limitações de cada um, dentro do que cada um é acostumado a fazer. E eu gostaria de deixá-los livres aí para darem o feedback para os seus professores. Se o material não estiver atendendo, ou se o material está atendendo, mas você mesmo tem alguma dificuldade, por favor, não use esse momento de suspensão dos encontros presenciais como um momento perdido. Porque senão, lá na frente, quando a gente retornar, todo mundo que aproveitou bem, estudou e tocou a vida da forma como conseguiu, vai estar na frente. E aquele cara que bateu asa aí, que ficou esperando a vida passar, ele realmente vai ficar para trás. Lembre-se de que a gente está... Nada mais que a gente está fazendo dentro da faculdade é se preparar para um mercado que ele é uma peneira muito grande, ele só vai selecionar aqueles que estiverem mais interessados. Então, por favor, pessoal, como colega de profissão de vocês, como professor de vocês, eu convoco todos aí para darem o seu melhor, e não é pela faculdade ou pelo seu pai, pela sua mãe, é por vocês mesmos, tá bom? Então, dito essas palavras bonitas aí, eu vou começar com o conteúdo. A gente vai falar hoje sobre representação de solda dentro do desenho técnico-mecânico e também representação de alguns dos principais elementos de máquinas, tá bom? Lembrando que na aula passada eu falei sobre elementos de fixação, que também são importantes dentro da engenharia mecânica, e eu vou fazer um apelo, porque os acessos no YouTube lá foram muito baixos. Eu tenho certeza que quem acessou teve condição de absorver um pouquinho do conteúdo, mas aqueles que ainda não acessaram, por favor, o façam. Como era a primeira aula nessa modalidade, eu deixei apenas o conteúdo, e para essa agora eu vou deixar logo na sequência aqui uma atividade para ser feita que engloba tanto o conteúdo da aula passada quanto dessa. E aí deixo para ser feito agora durante o nosso momento de aula, tá bom? Vou colocar no portal aqui o link para a atividade e o prazo para entregá-la. Bacana, senhores? Então vamos para os conteúdos aqui para a gente não perder mais tempo. Dentro do primeiro assunto, que a gente vai falar sobre a representação das uniões por solda, eu só gostaria de lembrar, a maioria de vocês aí estudou o conteúdo de solda no semestre passado. Então isso é algo que afortunadamente está até bem fresco aí na memória de vocês. Porém, o nosso foco aqui nesse momento não é falar sobre a solda em si, sobre os conhecimentos a respeito de solda, os processos de soldagem, equipamento de segurança e tudo mais, vocês já viram no semestre passado. O que a gente vai falar aqui é algumas formas que a gente tem normatizado de representar qual que é o tipo de solda que se deseja na peça, né, ou no componente que está sendo construído, e entender que essa forma de representação ela é uma simplificação, porque senão o desenho da solda ia ficar muito complexo dentro do desenho. Então, como primeiro exemplo, olha só, eu deixei aqui uma figura que mostra vários tipos de junta. A gente tem as juntas aqui angulares, juntas sobrepostas, juntas de topo, que eu vou passar cada uma delas aqui com vocês. Porém, só vou chamar a atenção aqui para o fato de que aqui, onde visivelmente está representado o que seriam as uniões por solda, se toda vez que o desenhista fosse confeccionar um desenho, tivesse que fazer algo dessa complexidade aqui para representar a união por solda, ele perderia muito tempo. E tempo dentro da indústria é algo que não pode ser perdido. Então, o que a gente vai conhecer são justamente formas de simplificar isso. Então, através de um símbolozinho, o cara já indica aqui qual que é o tipo de união que ele precisa.
tá? Vou só passar aqui, depois vou retornar nesse slide, porque isso vai ser importante para eu mostrar aqui os tipos de junta que a gente tem. Tá? Vamos começar aqui por esses tipos de junta aqui. O que a gente chama de tipo de junta são as formas como as peças, ou falar na maioria dos casos que as chapas vão ser unidas aí, elas serão posicionadas para realizar a união. Então a primeira aqui, talvez a que a gente mais vai falar, são as juntas de topo, quando as chapas são colocadas justamente de topo uma com a outra, né? Uma posicionada ao final da outra. A gente pode também ter juntas em ângulo, vocês veem aqui, esse ângulo pode ser ortogonal, como esse aqui, né, de 90 graus, ou também pode ser ângulos diferentes, o que vai estar indicado no desenho técnico. Quando a gente tem chapas muito finas, é comum a utilização da junta em aresta, em que é uma pequena dobra aqui nas extremidades da chapa para proporcionar um pedaço aqui de área maior para a união dessas chapas. Aqui nesse exemplo aqui, a gente vê o cordão de solda apenas de um lado, mas poderia inclusive usar essa dobra aqui como também um local de caldeamento aqui, onde que haveria a solda. Aqui uma junta em T, que é bem próxima aqui do que acontece na junta em ângulo, tá bom? Só que aqui geralmente a gente tem essa chapa, vamos dizer assim, nesse momento aqui que ela está na posição de baixo, ela passa para os dois lados da segunda chapa. E as juntas sobrepostas ou superpostas, que é quando há necessidade de colocar uma porção da chapa sobre a segunda, né, de forma que cria uma superfície de contato. Só voltando na figura anterior, agora que a gente já conhece os nomes, ó, aqui a gente tem essas juntas chamadas juntas de topo. Aí está mostrando aqui solda em U, solda em V, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Aqui a gente tem algumas juntas em ângulo, tá? E uma junta sobreposta aqui e aqui. Nessa junta sobreposta ou superposta, nesse caso aqui a gente tem uma solda chamada de bujão, que é feito um pequeno furo aqui na chapa de cima. Eu vou mostrar aqui na sequência o que é isso, tá bom? E aqui os cordões estão mostrados como cordões angulares, tanto nessa junta sobreposta ou superposta e aqui na junta em ângulo, são cordões que ficam na parte externa da chapa, tá vendo? Enquanto aqui precisou ser feito um pequeno recorte nas chapas ou furos, aqui não foi feito, aqui apenas na parte externa, essa é chamada solda angular. Então vamos aqui, seguindo a sequência. A gente mostrou no primeiro momento as juntas, e aqui eu vou mostrar o que a gente chama de entalhes, tá? Para seguir uma sequência melhor, eu vou passar aqui, ó. Os entalhes, apenas para a gente entender melhor o que se trata, eles são detalhes que são feitos na extremidade das chapas, principalmente quando a gente está tratando de juntas de topo, mas aí para algumas juntas sobrepostas e angulares também é possível fazer esses entalhes aí. Então aqui, ó, a gente vê duplo J, duplo U, duplo bisel e duplo V, ou junta em X. Vamos entender melhor o que eles são. Nessa figurinha eu deixei aqui as simbologias, tá? E essas simbologias que vão lá para a indicação, que vai para o desenho técnico, e aqui o que elas efetivamente significam, tá bom? Quando a gente vê assim, essas duas barrinhas aqui, trata-se do entalhe reto ou na verdade sem entalhe. Que aqui a junta feita como de topo aqui, as chapas são simplesmente posicionadas uma de frente com a outra. E o que pode acontecer ou não aqui é a existência de um espaço entre as chapas. Esse espaço será indicado aqui. Aí mais para frente no símbolo completo a gente vai ver onde indicar esse espaçamento entre uma chapa e outra. Quando se trata de chapas mais finas, por exemplo no serviço de serralheria, alguma coisa assim, o serralheiro, o soldador, ele geralmente coloca as chapas unidas mesmo, uma encostada na outra, e aí ele vai fazendo a soldagem por cima, seja por cordão de solda ou, o que é mais comum, por pontos. Só vai ponteando a solda aqui em várias partes do comprimento. Isso é mais comum quando a gente está falando de chapa fina. Quando são chapas mais grossas, de maior espessura, aí realmente se faz necessário a existência de um espaço entre elas para que essa solda penetre aqui e faça a fusão das duas peças. Justamente por conta disso, a gente não vai ter todas as situações com o entalhe reto ou sem entalhe. A gente vai ter existência desses entalhes aqui diferentes. Então, quando essas chapas de maior espessura aí, elas trouxerem essa necessidade, vai ter que ser feito um detalhezinho
extremidade das peças aqui para que a solda penetre melhor. Aí vamos para esses dois primeiros aqui, o bisel, ou chanfro, e o V. Na verdade, os dois são quase a mesma coisa. A diferença é que no bisel aqui é feito um chanfro em apenas uma das duas chapas. Então, repare que nessa daqui, ó, a chapa está normal, como se fosse aqui o entalhe reto. E em uma delas é feito um chanfro, tá? A quebrada de quina aqui nela. Quando isso acontece nas duas, né, e não só em uma, a gente tem a junta em V. Tá certo? A gente está vendo aqui algumas dimensões representadas por A, R e S. A gente vai ver lá na frente que isso são justamente medidas aqui como é bem visível aqui o ângulo, a espessura do cordão, e esse R aqui seria aquele espaço entre as duas chapas que a gente comentou no começo. Tá? Então fica aqui apenas o símbolo, lá na frente a gente vai ver como indicá-lo. Então aqui quando a gente tem o chanfro nas duas peças, aqui quando a gente tem o chanfro só em uma, e o que valia para o V e para o bisel vale também para o U e para o J aqui. Isso acontece no J aqui quando a gente tem um detalhe com o formato de um dente aqui em apenas uma das chapas, e quando a gente tem nas duas chapas esse J vira um duplo J ou U. E aí tá aqui, ó, detalhe nas duas peças, tá? Aqui também, traçando uma primitiva que é possível determinar uma espécie de ângulo, também a espessura do filete, o cordão de solda, e a distância entre as peças. Só voltar aqui rapidinho para a gente pegar essas imagens que eu comentei até agora e mostrá-las aqui, ó. Da forma como estavam lá no outro slide, era quando elas aconteciam só para um lado, ou só para cima ou só para baixo aqui nas duas chapas. Quando elas acontecerem para os dois lados, a gente vai ter o duplo J, então veja que tem um dente para um lado, um dente para o outro, e a outra chapa está sem nada. Seguindo a mesma lógica, o duplo U com o dos dois lados, duplo bisel com o bisel dos dois lados, e o duplo V ou junta em X, que a gente tem o V para um lado e o V para o outro. Ok? Então peço aí que, além de visualizar o vídeo aqui, eu estou postando esse slide no portal, então não deixe de conferir não. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai ver a junta que é chamada de bujão ou de ranhura. Essa junta, a gente viu o exemplo dela aqui assim, ó, tá? Ela vai acontecer nas juntas sobrepostas ou superpostas. Por quê? Porque aqui a gente tinha uma parte da superfície das duas chapas, uma apoiada sobre a outra, e em muitos casos, principalmente se essa largura aqui for muito grande, a gente poderia ter um ponto de fragilidade, que a gente não teria as duas peças unidas. Então é comum que quando essa superfície aqui for uma superfície muito grande, o construtor, né, ou o fabricante opte por fazer furos ao longo de uma das chapas, de forma que ele vai preencher esse furinho aqui de solda, e na hora que ele preenche, é como se tivesse ele tem um ponto de união com a chapa de baixo. Lembrando que esse bujão aqui ele é feito só em uma das chapas, não precisa ser feito nas duas. E lembre-se que aqui, ó, na descrição está escrito bujão e ranhura. A ranhura vai acontecer quando, ao invés de um pequeno furo, ele tiver um canal aqui que vai percorrer as peças aqui com um certo comprimento. Eu vou só passar aqui lá na frente, a gente tem um exemplo disso, que está aqui, ó. Então repara que aqui não é um bujão, porque não é um pequeno furo. Ele fez uma ranhura completa e essa ranhura é toda preenchida com solda aqui. Existem casos que essas ranhuras são de maior largura e aí apenas vamos dizer assim, nas extremidades dela, apenas ao redor dela é preenchida com solda, não precisa ser preenchida toda não. Tá bom? Então retornar lá em cima. A gente vai só como símbolos complementares aqui, mostrar o filete aqui, ou solda angular. Isso acontece quando a gente não tem os entalhes, tá? Aí repare que quando a gente tem uma junta que já é uma junta angular, ou então para uma junta em T, o cordão de solda é possível que ele seja feito por fora, obviamente, porque existe essa área de contato nas duas peças. Então quando a gente tiver situações como esta aqui, ó, tá? Não teve o entalhe, a gente tem uma solda angular, ou então um filete de solda. E aqui a gente só vai ver essas simbologias complementares aqui, que são para recobrimento. Então, às vezes eu fiz a união aqui a gente tem uma solda em V, e é necessário que no lado oposto ela tenha uma cobertura aqui, né? Seja feito um outro cordão de solda, ou então que essa solda ultrapasse aqui a espessura da peça,
Aqui é até deixado o S, assim, que é da espessura, a quantidade de altura que isso precisa ter. A gente vai ter um símbolozinho como esse. Similar a isso daqui, ó, a gente tem justamente aqui a situação do acabamento, e aí quando é necessário que fique esse ressalto, vamos dizer assim, para falar uma palavra mais simples, lá na solda, de certa forma até demonstrando o seu recobrimento. E em alguns casos, quando a gente diz que é um filete raso, e isso aqui vai acontecer em situações que é feita a solda, mas ela precisa de um acabamento posterior. Esse acabamento pode ser feito na esmerilhadeira ou em fresadora por meio de usinagem. Tá? Esses dois símbolos aqui, ó, o símbolo que é um círculo completo, aberto, e outra bolinha aqui, nesse caso preenchida, elas estarão presentes nesse ponto aqui do símbolo de solda. A gente vai ter uma setinha aqui, e esses dois símbolos, quando estiverem presentes aqui nesse vértice aqui, o primeiro deles aqui, que é o círculo não preenchido, vamos dizer assim, significa que a solda é feita em todo o contorno. O que significaria isso? Seria que se a gente tiver uma situação como essa, repare que essa solda aqui ela é feita em toda a extensão da peça aqui. Então, quando a gente quer essa solda de fora a fora, vamos dizer assim, ela é chamada solda em todo o contorno. Aí é interessante, até para simplificar a comunicação, que o desenhista coloque esse símbolozinho aqui lá na seta. Aí fica aqui. Nos outros símbolos, seria como se ele viesse aqui nesse cantinho aqui, colocasse aquele círculo aberto lá, aquele círculo vazio, tá bom? Aí significa que a solda é feita de fora a fora, na peça toda. Aí talvez alguém pode se perguntar, ué, mas é sempre feito assim, ué, como é que a solda não seria na peça toda? Aí eu devo explicar a vocês que tem situações em que ela não é feita assim, não. Às vezes ela é feita ponto a ponto, fazendo vários pontos, ou então é feito um cordão de solda, deixa um espaço, faz outro cordão de solda, deixa um espaço, e aí a gente vai ter situações como esta aqui, ó. Tá bom? Isso aqui a gente está visualizando a peça de cima, né? Ó, a gente tem vários cordões de solda e um espaço entre eles. E aqui, né, também da mesma forma a gente tem esse espaço aqui. Então vamos voltar lá que a gente vai entender daqui a pouco como é que a gente representa essa solda que não é contínua. Vamos nos ater aqui na solda contínua, por enquanto. E essa chamada aqui solda de campo ou solda na montagem, ela vai acontecer quando às vezes as peças são pré-fabricadas, né, lá na fábrica, lá no momento da manufatura, e às vezes pensa que é uma estrutura de um prédio que está sendo construído, uma ponte, e necessariamente algumas peças têm que ser unidas só lá em campo. Isso às vezes acontece para facilitar o transporte, ou então porque lá na montagem você pode ter alguma peculiaridade. Então o desenhista vem aqui, deixa essa bolinha preenchida aqui no cantinho, para falar que essas peças não devem ser unidas no momento da montagem, e sim só lá na hora Desculpa, senhores, ela não deve ser soldada no momento da fabricação, e sim só lá no momento da montagem. Tá bom? E aqui a gente tem outras simbologias relacionadas ao acabamento aqui, parecidas com as primeiras que a gente mencionou. Vamos focar nas principais aqui para não encher vocês de informação no momento. Vamos lá. Esse símbolo aqui seria o símbolo completo para a indicação de soldas. A gente vai ver nos nossos exemplos e até nos exercícios que eu vou colocar para vocês, que boa parte das vezes ele é resumido, apenas com as informações que são fundamentais, que basicamente vão se tratar de qual que é o filete de solda ou então qual que vai ser o entalhe a ser feito na peça, né? Qual que vai ser o detalhezinho aqui que vai ser feito na peça para a solda poder ter penetração. Então, esses símbolos, ó, do jeito que ele está aqui, ele se resume à seta. Aí, ó, olha a seta aqui completa. E o símbolo que fica aqui no meio dela aqui. Repara que a gente está com essa área tracejado aqui para representar onde que fica o símbolo da solda, que é um desses aqui que a gente conheceu lá atrás, ou de entalhe em V, bisel, J e tantos outros. Então fica aqui. Então por que tem mais esse tanto de outras coisas aqui? Porque a gente pode ter informações complementares, em alguns casos elas serão dispensáveis, em outros não, tá bom? Então vamos comentar aqui, vamos começar aqui pela parte da setinha e daí a gente vai indo para lá. Tá? Essa seta aqui, ela sempre vai estar indicando onde que a soldagem acontece. Então a gente pega aqui nos exemplos, para que ela sempre está apontando para a junta que ela vai indicar.
Em alguns casos, essa seta ela vai ter uma função muito especial. Repare que, nesses detalhes, a gente tem uma junta aqui em bisel, correto? Aí, como a gente já viu, o bisel ele é feito só em uma das chapas. Ó, ele é feito só em uma delas, ele não é feito nas duas. Então, quando acontece esse tipo de caso, repara que a seta ela está tocando na chapa em que vai acontecer o bisel. Quando o detalhe acontece nas duas, ela fica aqui justamente no meio, na união aqui, entre as duas chapas. Quando esse detalhe vai acontecer só em uma das peças, então aqui ó, a gente tem o duplo bisel aqui, então o entalhe é só em uma das chapas. Aí essa seta toca justamente na chapa que vai sofrer o detalhe aqui, ó. Então a gente tem isso em vários exemplos que estão aqui e eu convido vocês para passar por eles, até para fixar essas informações. Aí quando a gente pega um exemplo como esse daqui, ó, que a gente tem um U, né, o duplo J, então como ele acontece nas duas peças, aí volta a setinha encostando no meio das duas, não faz diferença. Beleza? Não esqueçam de, se porventura não ficar bem compreendido, vocês deixarem as dúvidas aí pra gente. Então na simbologia aqui, voltando, a gente lembrar lá que aquela bolinha preenchida significa que soldaria-se as peças na montagem apenas, não na fabricação. E quando a gente tiver esse círculo aqui contornando, a gente vai ter solda em todo o contorno. Lembrando que não existe obrigatoriedade nenhuma de ter os dois símbolos aqui ou nenhum. Pode ter um e não ter o outro. Não importa nada não. Tá bom? Seguindo aqui, eu vou ir justamente para a parte principal aqui, ó. Aqui é onde coloca-se o símbolo que representa qual que vai ser o entalhe realizado na peça ou qual vai ser o tipo de filete de solda. Então aqui, nesse caso, a gente tem uma solda em V, né? Um entalhe em V, perdão. Aqui uma solda angular, aqui a gente tem um bujão. Então são símbolos e eles são colocados nessa região. Aí aqui, no símbolo que está acompanhando vocês, repara o seguinte. Ele está mostrando aqui duas observações. O símbolo da solda, que é a solda, é no lado oposto, ou solda no lado da seta. Vamos entender o que é isso daqui. Repara aqui, vou pegar um exemplo qualquer, ó, este aqui. Tá? Nesse caso, o símbolo está desenhado abaixo aqui da linha. Tá? O que significa isso? Tá vendo que a setinha aqui, ela pega desse lado da peça. Qual que seria o lado oposto? Essa parte de fora aqui. Ó. Tá? Da mesma forma, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem também a setinha pega desse lado. O que é o lado oposto? Tá aqui, a parte de baixo aqui. Então, repara que esse negócio de lado oposto, lado da seta e lado oposto, não quer dizer apenas lado de cima e lado de baixo, tá? É sim o lado que a setinha está tocando na peça e o lado que seria o oposto a ele. A gente tem situações que vai ser em cima e embaixo, mas em outros vão ser direita e esquerda. Isso também é relativo aí de acordo com a posição que o soldador estiver trabalhando na peça. Então, lembre-se de que importante é considerar qual que é o lado que a seta está e o lado que é oposto a ele. Para que isso tem importância? Porque quando esse símbolo estiver abaixo da linha da setinha, ele está virado para baixo, significa que esse detalhe é feito no lado que a seta está indicando. Então, nesse exemplo que está aqui, ó, essa solda angular aqui, ela tem que ser realizada aqui embaixo e não nessa parte de cima aqui. Ela vai ser realizada no lado da seta. Tá? Quando a gente tiver o símbolo na parte de cima, se esse aqui mesmo estivesse na parte de cima aqui, então significaria que a solda, o detalhe representado aqui, teria que ser realizado no lado oposto da seta. Então é isso que significa aqui. Ó. Quando o símbolo está acima, esse tipo de soldagem aqui vai ser realizada do outro lado da peça, né? No lado oposto ao que o desenhista colocou a setinha dele. Se ele estiver abaixo, é do mesmo lado da seta. Isso aí vai fazer diferença lá na hora que o cara está confeccionando o desenho. Porque ele pode colocar essa seta tanto desse lado quanto do lado de baixo, aqui, dependendo do espaço que ele tiver na folha. Então aí é importante que o desenhista se atente para isso. Obviamente, quando a gente tiver o desenho aqui, a figurinha mostrada tanto em cima quanto embaixo da seta, aí significa que esse detalhe de solda aqui vai ser executado tanto do lado da seta quanto do lado oposto. A gente tem nessa junta em T aqui um exemplo bom. Tá ok, senhores? E aí, essas letrinhas e símbolos que seguem aqui, elas podem estar para cima, se o símbolo for representado acima, ou podem estar para baixo, se o símbolo for representado abaixo. Importante dizer o seguinte,
Se caso for uma situação que o símbolo está dos dois lados, como é o caso dessa aqui, tá bom? Aí basta manter esses dizeres aqui em apenas um lado, geralmente do lado de cima. Aí não precisa repetir a mesma coisa que está em cima para baixo. Não faz sentido esse tipo de situação. A única situação que poderia acontecer isso, deixa eu só achar um exemplo aqui para vocês, é quando a gente tem detalhes diferentes de um lado e do outro. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá? Aqui a gente tem uma junta que ela é em V, aí tá virado para baixo, por quê? Porque é do lado da seta aqui, ó, né? Está abaixo, é do mesmo lado da seta, que é a junta em V realizada. E do outro lado a gente tem um acabamento aqui, ó, que tem que ter, nesse caso aqui, 2 milímetros de espessura, que eu acabei saltando aqui, mas eu vou explicar logo na sequência, tá bom? Então, quando isso acontece, aí realmente as informações que tiverem a ver com esse V, que elas se forem referentes a esse V, elas têm que acompanhar o lado dele. As que forem referentes ao outro detalhe, vão ir para o outro lado. Vamos seguindo. Volta lá. Então, o que pode ter aqui de informações, de valores? Vamos lá, lembra lá dessa figurinha que a gente viu lá no começo, ó, que tinha esse R, o RSUA aqui, ó. Esse R significaria a abertura do fundo, ou seja, a distância entre as chapas. Se a gente usar esse mesmo exemplo aqui, seria a distância que uma chapa vai ficar da outra, tá? Boa parte dos casos isso é necessário para quê? Porque se as chapas estiverem encostadas aqui 100%, esse R for igual a 0, aí pode ser que a união não fica perfeita no momento da soldagem. Você vai ter uma região aqui que, por as chapas estarem unidas, não vai ter penetração de solda, e aí a solda vai ficar só dali para cima, né? Então você cria um ponto de fragilidade ali da peça. Aqui, na sequência, tem o Azinho, que é o ângulo de cava. Isso aqui talvez fique bem claro de entender, que é o ângulo que está entre os detalhes, ou entalhes, na verdade, das duas peças. Aqui, a gente tem o símbolo de acabamento. Aí os principais que a gente vai ver é esse símbolo aqui, quando a solda realmente tem que ter uma cobertura ali, e a gente vai encontrar alguns casos com esse símbolo aqui, ó, que é quando a solda é rasa. Nesse caso, quando obrigatoriamente ela tem que ter um acabamento depois. Deixa eu só mostrar para vocês um detalhe, um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem o acabamento que tem que acontecer. E por que aconteceria uma situação como essa? Isso aqui provavelmente, se em cima dessa peça aqui for montar uma outra, e aí não pode ficar o ressalto aqui para ela montar perfeitamente, ou até se for o caso de uma peça deslizar aqui por cima, aqui, ó. Então isso aqui tem que ficar com o acabamento direito. Geralmente isso é feito ou na esmerilhadeira, pelo próprio soldador, ou então é para um processo de usinagem posterior. E aí, se caso for um processo de usinagem específico, tem um outro símbolo aqui que vai trazer indicação de qual que é esse processo de usinagem, tá? Então aí fecha toda essa região do meio aqui, ó. Do lado aqui, e esse lado é importante falar com vocês que seria sempre o lado esquerdo aqui, ó. Sempre que tiver do lado esquerdo, está representado pelo S, significa a espessura do cordão. Aqui o livro aqui do desenhista de máquinas, ele traz para a gente essa palavrinha aqui, grossura do cordão, é talvez uma linguagem mais antiga. A gente chamou geralmente de espessura do cordão. E aí essa espessura vai depender do tipo de entalhe que foi feito, né? Geralmente a gente vai vê-lo aqui alinhada à espessura da própria peça, tá? Então o S aqui onde vocês estão vendo seria essa espessura do cordão. Essa aqui geralmente é a informação mais importante de se passar, porque isso aqui é o que vai determinar uma solda mais forte, uma solda mais frágil. Tem alguns casos aí que não basta deixar sem essa informação para o soldador fazer qualquer espessura de solda lá, não. Então vai ter boa parte dos desenhos vai trazer essa informação aqui de forma muito séria, tá? Aí tá aqui, ó, né? Uma coisa que é comum também, por exemplo, do mesmo jeito que esse S aqui, ele limita para a solda não ser pouca demais, ele também pode limitar para ela não ser muita solda, que talvez pode ter uma peça que encaixa aqui, e se tiver uma área soldada muito grande, pode atrapalhar esse encaixe. Então, se atentar a essa espessura, tá? É informação importante lá para o desenhista. Aí fica sempre aqui, não é algo complicado, trazer exemplos aqui para vocês verem. Aqui nesse caso, a gente tem espessura do cordão aqui de 5 milímetros, tá? O cordão que vai ser desenhado aqui,
Vamos pegar outros, ó. Espessura do cordão de 3 milímetros, a gente vê aqui. Espessura do cordão de 2 milímetros. E tantos outros aqui. Vamos voltar lá para o símbolo principal. Aqui nesse cantinho aqui, ó, a gente vai ter a informação, tá aqui comprimento de solda e passo. Isso daqui é algo que sempre que existir, a gente não vai ver esse círculo aqui de fora. Lembra que esse círculo significa que a solda é no contorno todo? Então seria como se eu estivesse soldando aqui toda a borda de uma determinada chapa. Se tiver esse tipo de informação, significa que a solda não é contínua, então não vai poder ser em todo o contorno mais. Aí quando não tiver esse símbolo, o desenhista tem que vir aqui e indicar isso. Aqui ele vai ter o chamado comprimento da solda e o passo. Eu vou usar o exemplo ali para explicar melhor para vocês o que se trata. Nesse caso aqui, a gente tem lá, ó, 51, que é o comprimento de cada cordãozinho de solda. Vai fazendo cada cordão com 51 milímetros. E quando ele fala passo de 127 milímetros, significa o seguinte, que do começo de um cordão até o começo do cordão seguinte, vai ter 127 milímetros. Tá? Então não significa que o espaço vazio entre um cordão e outro é de 127, não. Significa que o espaço vazio entre os dois é 127 menos 51. Aqui nesse desenho aqui dá para mostrar. Então seria, que nem aqui está, 50 e 70. Então 50 é o comprimento do cordão. Cada cordão aqui tem 50 milímetros. Né? Você pega e medir, o soldador tem que fazer dessa forma. O que é os 70 milímetros aqui? Os 70 milímetros é o tamanho do início desse cordão até o início do próximo, depois até o início do seguinte, por aí vai. Então o espaço entre eles, nesse caso aqui, é de 20 milímetros. Ok? Só uma informação adicional aí, quando é que o cara vai fazer isso daqui, ao invés de fazer... Perdão, senhores. Ao invés de fazer um cordão direto aqui, um cordão contínuo. Isso aqui acontece muito dentro da soldagem na indústria pesada pelo seguinte, como a solda adiciona muito calor à estrutura, é comum que se for feita a solda aqui contínua, a solda de uma vez, a estrutura pode empenar, tá? Pode empenar e às vezes é irreversível. Então existem dois casos. O primeiro que a solda fica assim mesmo, fica os cordões, né, espaçados, descontinuado, como está aqui, e é entregue dessa forma. Quando necessariamente precisa do cordão aqui contínuo, mas só que se ele for feito contínuo vai empenar a peça, então às vezes o soldador vem e faz o quê? Ele faz um cordão, dá um espaço, faz outro, dá um espaço, faz outro, aí espera a peça esfriar e tal, depois ele volta e vem preenchendo aqui esses espaços vazios. Então o produto final ficaria um cordão contínuo. Aí nesse caso, não é essa solda aqui, não tem nada a ver com essa simbologia não, tá? Isso aqui tem a ver com o produto final, se no produto final for ficar desse jeito. Então volta lá. Então tá aqui a informação, tá? Quando a gente tiver a solda em cadeia aí, quando ela for descontinuada. Lembrando que não tem lógica aparecer esse símbolo e esse símbolo aqui na mesma indicação, tá bom? E aqui na cauda da seta aqui, ó, a gente vai trazer especificações que vão ser próprias daquele processo em si. Se tiver alguma especificação que não deve deixar de ser seguida. Então o processo de soldagem que deve ser utilizado, como por exemplo, um arame de solda ou um eletrodo de solda especial que deve ser utilizado, ou se só pode ser feito por soldagem MIG, MAG ou por eletrodo revestido. Então vai estar especificado aqui. Se tiver alguma observação que não pode deixar de ser seguida, tá bom? Então tá aqui, se for uma simbologia completa, né? É possível que a gente tenha situações com tudo isso aqui indicado. Como vocês viram nos exemplos, o mais comum dentro dos processos é o desenhista pegar e colocar só o que é essencial para ele. Então, começando por esses exemplos aqui, tá? E aqui mais para a gente conseguir visualizar, vou convidar vocês a baixar esse material aí e dar uma olhada nele, que é a situação de o lado ser o lado da seta ou o lado oposto dela. Lembrando que sempre quando está abaixo aqui, né, o detalhe vai ser realizado no lado da seta. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ter uma junta em V, tá? E esse V ele seria feito aqui em cima, aqui, ó, porque é o lado que está sendo indicado. Tá? E embaixo não vai ter nada.
Nesse exemplos que estão nessa página aqui, a gente não está vendo nada sobre espaçamento ou espessura, não. Tá? Aqui a gente tem uma solda de filete, né? De filete angular. Aqui é uma solda de bujão. Aí nesse caso, ó, tá vendo que está abaixo também? Então eles seriam feitos aqui na chapa de baixo. A gente tem uma junta sobreposta aqui. E aí aqui embaixo que seriam feitos os furos. Nessa situação e nessa situação, a gente tem a solda realizada tanto do lado oposto da seta quanto do lado da seta mesmo. Então repare que aqui a gente teria uma junta, uma solda angular aqui e uma solda angular aqui, ó, né? O que traria mais reforço aqui para essa situação. Aqui, ó, tá? A gente tem um bisel, correto? E ele deve ser realizado do lado da seta, ó, tá abaixo aqui. Então o que ia ser feito? Ia ser feito um ângulo e um chanfro aqui nessa peça do lado de cá. Por que eu sei que é nessa peça que está na vertical e não na que está na horizontal? Porque a seta está tocando essa chapa aqui, ó. Tá? Então vamos seguir. Aqui, esse exemplo que tinha aqui, ele serve só para a gente treinar a leitura aqui. E aí, ó, vamos lá, o cordão que está do lado da seta aqui, né? O cordão de solda do lado da seta. Por que eu sei que o cordão de solda vai ser desse lado da seta e não no lado oposto aqui, ó? Por causa que o símbolozinho está abaixo, o que a gente acabou de ver. A espessura ou grossura do cordão aqui é de 5 milímetros, que é sempre o valor que fica à esquerda. Cordão de solda angular é esse símbolo em formato de triângulo. A solda é descontínua, tá? No contorno, e aqui tem os comprimentos da solda e do passo. Ela é descontínua porque não tem aqui aquele círculo maior, né? E, além de não ter o círculo maior, a gente tem essa indicação aqui do comprimento da solda e do passo dela, tá? Às vezes, quando a gente não vê isso daqui, né, pode acontecer de você não ver isso aqui, também não ver o círculo aqui. Geralmente é porque o símbolo foi negligenciado pelo desenhista, e aí a gente vai entender que a solda é contínua no contorno todo. Por último, só falando aqui que a solda deve ser feita só na montagem. Então, essas duas peças aqui, elas vão sair da fabricação isoladas, na hora que elas forem para o campo, para ser montadas no lugar, elas vão ser soldadas lá. Eu sei que a solda vai ser na montagem por causa dessa bolinha pretinha aqui no vértice da seta. Beleza? Vamos lá. Ver só exemplos aqui. Não preciso de passar todos, mas eu convido vocês a darem uma olhada no material como um todo. Exemplo de junta de topo, que a gente vai ver, de junta em T, de junta em ângulo e junta superposta ou sobreposta. Nas juntas de topo, quando a gente tem os entalhes retos, repara que o mais comum nos entalhes retos é a gente ter aqui ou uma espessura indicada aqui do cordão, ou seja, é necessário que esse cordão ultrapasse aqui a espessura da peça para realmente trazer uma poça de fusão consistente, ou então a gente vai ter a indicação aqui do espaçamento entre as duas chapas, né? A gente tem essas situações aqui. Geralmente isso vai acontecer para dar uma solda mais resistente. Ainda nas juntas aqui a gente vai ter situações de junta em V, em duplo V ou junta em X, bisel, duplo bisel, em J, duplo J e em U, né? Todos os exemplos aqui para a gente. Quando a gente tiver essas juntas assim em V ou em bisel, a gente vai ter a indicação do ângulo aqui. Quando não tem essa indicação de ângulo, geralmente o fabricante vai entender que é um ângulo de 45 graus. Tá? Ele costuma pegar e fazer um ângulo de 45 graus aqui em cada uma das peças, o que daria 90. Quando tiver essa indicação, ele já vai trazer a limitação aqui. Lembrando de sempre colocar o símbolozinho de grau aqui, apesar de que tem as posições para cada um, mas o símbolo de grau ele ajuda a identificar mais fácil. Repara que a gente tem aqui também os símbolos de acabamento, então que tem que ter uma cobertura lá do outro lado. Aqui, mais uma vez, aí nesse caso aqui a gente tem um ângulo de 40 graus, tá? Uma curiosidade aqui é a seguinte, quando a gente tem o V aqui, e está escrito aqui 40 graus, então esse 40 graus é a defasagem de um ângulo para o outro, de um entalhe para o outro, da outra peça. Então o que significa? São 20 graus em cada um aqui, tá? Mas mesmo assim vale o que eu falei, se não tiver indicação nenhuma, o cara faz 45 graus em cada lado, fica 90 graus no total. Aqui nos entalhes em bisel, tanto de um lado quanto no duplo, aí repara, a gente sempre vê a simbologia aqui e como que vai ficar
no acabado lá depois da execução. E aí o detalhe que eu comentei com vocês no começo, é sempre bom lembrar disso daqui, quando a gente tem o entalhe feito só em um dos lados, essa seta aqui ela vai mostrar em qual das peças que tem que ser realizado o entalhe. Pode ser que isso faça diferença lá para a montagem, para a fabricação. Beleza? Então fica aqui os exemplos para vocês, eu peço que passem pelo material. Nas juntas em T, o que é mais comum é a gente ter a solda em ângulo aqui, ó, tá? O filete de solda. Quase todos os casos nós o teremos. Aí, quando é que a gente pode não ter isso? Às vezes, com espessuras muito grandes de peça, é necessária uma penetração maior aqui, e aí pode ser preciso realizar um entalhe. Então aqui repara, a gente tem um entalhe aqui, um bisel, ela é desse lado aqui, por quê? Porque está indicado embaixo, então é do lado de baixo da... Desculpa, está indicado embaixo, está do lado da seta, tá bom? E do outro lado aqui está um recobrimento, então ele foi lá para o lado oposto, ele está em cima da seta, do lado oposto. Nos outros casos aqui, para que a gente tenha uma indicação dupla. Aqui de cada lado tem que tanto ter um filete angular quanto um J. Então aqui que o fabricante fez? Ele teve que fazer um entalhe de cada lado, um duplo J, mais um entalhe angular com 2 mm de espessura. Tá? Então tem uma série de recomendações aí que o desenhista pode colocar de acordo com a necessidade da fabricação. Seguem os outros exemplos aí para vocês darem uma olhada. E fechando aquela junta lá que a junta não, né? A solda em cadeia, que quando a gente tem a solda não continuada. Aqui a gente já passou por esse desenho, só uma explicação que eu não tinha dado, que é justamente em algumas situações que de um lado e de outro da peça, elas têm que ficar defasadas, tá? Quando isso acontecer, aí é só o desenho vir aqui no símbolo e tirar os símbolos de alinhamento também. Parecido com o que a gente fazia com as achuras lá nas vistas em corte. As juntas em ângulo, não tem muita complexidade aqui, tanto as em ângulo quanto em aresta, mas aqui nas em ângulo em especial, que é um tipo de junta muito utilizada pelo próprio modo da fabricação, da união das peças, a gente vai ter muito a ocorrência do filete aqui angular, tá? Por fora. Então a gente pode ter ele sendo feito nos próprios detalhes que ficam na hora que é unido uma peça com a outra, tá? E aí lembrando, a mesma coisa que valia aqui para a junta em T, vale aqui para a junta em ângulo. Quando a espessura das chapas é muito grande e talvez a união só com o filete aqui por fora ficasse pouca, aí pode ter um entalhe aqui, tá? Então nós temos o detalhe aqui, que a gente tem um entalhe de 60 graus sendo feito aqui do lado oposto da seta, tá vendo? Porque ele está para cima, aqui está do lado oposto. E aqui uma distância de 1 mm de espessura. Por aí vai, né? Nessa daqui só fica aquele exemplo do acabamento plano ou reto. Tem que, depois que terminar a solda, trazer esse acabamento. Tem alguns processos de solda que já deixam um acabamento muito próximo disso daqui, tá? De qualquer forma tem que ser verificado, senão vai ficar passando nada para cima. Aí na junta em aresta aqui, a gente está vendo nesses símbolos que estão aqui como exemplos, sempre o detalhe aqui abaixo da linha de seta. Então isso significa que esses detalhes são do mesmo lado da seta. Se tivesse, nestes casos, alguma indicação acima aqui, então o detalhe da soldagem seria feito aqui embaixo, né, que esse seria o lado oposto. E as juntas superpostas, ou também sobrepostas, depende do autor, a gente vai ter muita utilização do filete angular, tá? E em alguns casos nós vamos ter a indicação do filete angular e também a indicação dos bujões ou ranhuras aí. Tem gente que chama essas ranhuras de canais também. Então pode ser que num determinado desenho a gente tenha essa indicação, né, mostrando que tem que ter aqui os filetes angulares, e também às vezes nesse mesmo desenho tem aqui a indicação dos bujões. Então isso serviria para reforçar mais ainda a solda. Repara aqui, ó, a gente tem uma indicação aqui 5 e 10. Então o que significa isso aqui? Cada bujão aqui ele tem que ter 5 mm de comprimento. Como aqui está falando o tamanho dele de 5 também, então ele seria praticamente um furo aí de 5 mm de diâmetro, é o que está indicado aqui, ó. E o passo de 10 mm. Então a cada 10 mm se inicia um bujãozinho desse, né? Teria vários furos ao longo da peça aí.
Aqui a indicação é só de um mesmo, tá aqui 4, um ângulo, né, como os outros também tem. E aqui, nesse caso, aí a gente tem aqui, ó, 5 por 20. Então, nesse caso, dá para entender que são 5 milímetros de largura e 20 de comprimento do bujão, tá bom? Aí, por favor, a gente consulta aqui esse material que ele vai ser interessante para nós. A parte de indicação de soldagem, a gente fecha aqui. Eu vou mostrar para vocês agora na sequência, é até uma parte mais rápida, alguns elementos de máquinas que são importantes aqui para a gente conhecer a sua indicação. E lembrando que o conteúdo de elementos de máquinas, vocês vão ver posteriormente elementos de máquinas tanto 1 quanto 2. Aqui eu vou falar de dois elementos que são importantíssimos, que são polias e engrenagens. Tá? Então a gente vai ver alguns detalhes, algumas nuances que a gente tem na representação desses desenhos. E eu vou convidar vocês a guardar esse material que está aqui com vocês, que esse material eu extraí do livro do projetista de máquinas da Protec, que eu até comentei desse livro em sala de aula, falei que eu estou usando ele nas minhas aulas e também coloquei no plano de ensino na bibliografia da disciplina. Esse livro, assim como o Casillas e outros, dentro da engenharia mecânica, ele é uma bíblia muito grande. Ele ajuda muito o projetista na hora de confeccionar componentes como esse. Eu convido vocês a pegar esse livro, tem ele na biblioteca virtual. Assim que a gente retornar às aulas presenciais, vocês podem consultá-lo na biblioteca física. É um livro muito bom. Tá? Então essas figuras são todas extraídas de lá. Primeiro a gente vai ver alguns tipos de polias. Lembrando que a polia é um elemento de transmissão aqui, que ela trabalha vinculada a um outro elemento, que são as correias. Então ela leva movimento de uma polia para uma segunda polia ou mais, né? Faz essa transmissão de força e movimento através do elemento elástico aqui, que é a correia que trabalha com elas. O que vai definir o formato da polia é justamente o formato da correia. Então, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que as polias aqui por fora, ela é quase plana aqui, né? Ela tem um formato aqui, como é que eu vou falar, meio abaulado aqui, em alguns casos é mais próximo de reto. Essas são polias para correias planas. Aqui a gente vê uma polia aqui só para, na verdade mais de uma aqui, 1, 2, 3, com essa daqui de baixo, polias para apenas uma correia, tá? E aqui a gente tem uma polia que a gente chama de polia escalonada. Ela é ou para várias correias, ou na verdade o que é mais correto, ela é a polia para fazer redução e troca de marcha. Então, provavelmente vai ter uma polia dessa no lugar, e aí ligada a ela vai ter uma outra polia, né, com também escalonamento, muitas vezes ao contrário dessa daqui. Então aí à medida que vai trocando a correia de diâmetro, aqui, vamos dizer assim, aí ela vai mudar a forma de redução de velocidade para as próximas. Tá? Repara que quando a gente trabalha com correias planas, é muito comum que, apesar da correia ser plana, a pista da correia aqui, a parte de fora da polia, ela tem esse formato abaulado. Tá? Porque na hora do movimento, isso daqui faz com que dê uma maior aderência da correia, tá? E a correia acaba aderindo a esse formato aqui também. Se ela fosse 100% plano, tinha uma tendência maior, principalmente quando o aperto aí das polias não está tão correto, da correia escorregar, né? Sair para fora aqui da polia, tá bom? Então a gente vai ver aí, se tiverem curiosidade de pesquisar mais a respeito, e também lá no estúdio de elementos de máquinas, a gente vê que para correias planas a gente vai ter essas polias aqui com esse abaulado por fora, né? A pista dela é mais ou menos assim. Aqui no desenho a gente tem indicação aqui de diâmetros, tem a utilização de cortes. Dentro desse desenho aqui, esses conceitos a gente viu quando a gente estava revisando o conteúdo de cortes. Agora aqui eu só queria utilizar esses outros tipos de polia aqui para comentar um conceito que é importante dentro dessa utilização, que é o quê? Aqui a gente tem uma polia de um canal só, e essa aqui é uma polia para cabo de aço, tá? Então, no caso específico, parece estar uma roldana. E aqui a gente tem uma polia para correia em V, tá? Aqui tem um desenho da seção transversal da correia em V, que é o tipo de correia talvez mais comum aí, que quando a gente pensa em correia, a gente já vem à mente logo essa daqui. Tá? E essa aqui é uma correia multicanais. Ela tem vários aqui para distribuir essa força entre todos eles. As correias em V, eu vou deixar também em anexo aqui para vocês na aula, uma tabela
sobre dimensionamento de polia. Porque o que acontece? As polias, o desenhista elabora o seu desenho de acordo com o desenho da polia, da correia que vai ser utilizada. E aí a gente chama aqui de correia em V, mas esses ângulos aqui, esse ângulo do canal, ele pode variar um pouquinho. Então a gente vai ver que tem correias dentro, isso aqui tem correia A, B, C, D, e isso muda aqui os tipos de ângulo e a largura aqui dos canais que serão utilizados, tá bom? Uma coisa importante no dimensionamento disso daqui, que o desenhista tem que se atentar, é o seguinte: a correia, ela faz contato com a polia aqui nas laterais, ó, tá? É aqui na lateral, que na hora que ela é tensionada, ou seja, na hora que ela é apertada, ela traciona a polia, ou seja, ela puxa o movimento da polia aqui pelas laterais. Tanto é que se eventualmente a correia estiver encostando aqui no fundo do canal, aí já é um sinal de que há um desgaste, geralmente da polia, mas também pode ser da correia. Tá? E aqui, como essa é uma correia multicanais, a gente tem uma informação que a gente chama de passo, tá? Que é a distância do centro de um canal para o centro do próximo canal, ou do início de um canal para o início do próximo também. Essa informação é a mesma. Aqui, nesse caso, a gente vê o passo aqui assim, ó, tá? E esse passo é uma informação importante porque ele tem que ser igual tanto numa correia quanto na outra, né? E ele vai significar a distância aqui da distribuição das polias também. Eu vou deixar em anexo, junto desse slide, pessoal, uma tabelinha que eu tenho aqui de dimensionamento das polias de acordo com a correia, tá? Eu vou pedir para vocês consultarem lá. E aí, a gente vai fechar falando de engrenagens. Eu vou mostrar aqui vários exemplos de engrenagens. E como eu falei, o dimensionamento disso aqui vocês vão conhecer mais dentro da disciplina de elementos de máquinas, mais especificamente elementos de máquinas 2, em que vocês vão ver as forças que atuam aqui nas engrenagens e vão entender um pouquinho sobre o seu dimensionamento. Para vocês chegarem lá já com algum conhecimento, vamos só conhecer aqui alguns valores que são valores principais dentro de qualquer engrenagem, qualquer que seja ela, tá? Então, como qualquer componente mecânico, a gente tem um diâmetro aqui que a gente chama de diâmetro externo, ou seja, é o diâmetro total do componente aqui, tá bom? Então, seria o diâmetro medido por fora dos dentes aqui das engrenagens. Aqui eu estou mostrando engrenagens de dentes retos, tá? Mas eu vou mostrar outros estilos aqui para vocês. Só que essas informações que eu vou falar aqui no começo, elas valem para praticamente todas. Assim como a gente tem esse diâmetro externo, a gente também tem o diâmetro interno. E esse diâmetro interno ele seria medido justamente do fundo do dente de um lado aqui até o fundo do dente do outro. Isso daí não é muito difícil de entender, não, né? O diâmetro externo e o diâmetro interno. Parece, inclusive, com aquela mesma situação de roscas que eu expliquei sobre os parafusos na aula anterior. Só que dentro do dimensionamento de engrenagem tem um componente muito importante que está representado aqui, ó, que é o que a gente chama de diâmetro primitivo. Tá? Esse diâmetro primitivo ele é aproximadamente a metade do caminho entre o diâmetro interno e o externo. Por que ele não é a metade exata? Aqui nessa imagem aqui, ó, dá para ver um pouquinho melhor. Aqui a gente tem o diâmetro primitivo, tá? Ele está representado por essas linhas de centro aqui, ó. Tá? Aqui ele também está representado nessa vista em perspectiva. O diâmetro primitivo de uma engrenagem da outra, eles coincidem aqui nesse ponto, tá? E esse ponto, da forma como está representado aqui, é o que a gente chama de ponto de maior engrenamento, ou seja, do encaixe total aqui dos dentes de uma com os dentes da outra. E aí o ponto em que elas se tocam aqui é o que é determinado como diâmetro primitivo, tá? Esse diâmetro primitivo, após encontrado, ele permite aqui o cálculo de todos os valores aqui relacionados à engrenagem. Então, se a gente pegar cada um dos dentes, a parte que fica para cima do diâmetro primitivo, a gente diz que é a cabeça do dente. A parte que fica para baixo, a gente chama de pé do dente. E não necessariamente a altura de uma é igual à altura da outra. Lembra que eu falei aqui que não é exatamente a metade do caminho do diâmetro externo para o interno, não. Tá bom? Em geral, o pé do dente é um pouquinho maior do que a cabeça aqui. Tá? Em geral. Então fica aqui, ó, né, diâmetro externo e interno, o diâmetro primitivo, mais ou menos no meio. E aí tem outros dois valores que eles são extremamente importantes. O primeiro deles, talvez pudesse ter sido o primeiro que a gente ia falar, que é o Z. O que é esse Z na engrenagem? É o número de dentes. Então aqui, ó,
né, para cada engrenagem aqui, uma das primeiras coisas que a gente vai mencionar nela é o número de dentes. Inclusive, quando a gente vai comprar a engrenagem, alguns fabricantes e tal, é muito comum a gente indicar a engrenagem pelo diâmetro externo, não primitivo, diâmetro externo, e o número de dentes. Então, seria a engrenagem, sei lá, de 100 milímetros com Z igual a 20. Ela é 100 milímetros e tem 20 dentes. Tá? E outra medida, que talvez alguns senhores até já tenham ouvido falar, é o que a gente chama de módulo. Tá? O módulo, também representado pela letra M, ele, o que é? Ele faz referência, tá? Ele não é o tamanho do dente, não, mas ele faz referência a esse tamanho do dente. E dentro da usinagem, o módulo ele é uma ferramenta utilizada para fazer a engrenagem. Eles são ferramentas padronizadas. Então a gente tem lá módulo 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Quanto maior o número, também maior o tamanho do módulo. E a partir de alguns cálculos realizados, concordo aqui que vamos dizer que essa engrenagem tenha 100 milímetros. Tá? Se ela tiver 100 milímetros e 50 dentes, esses dentes serão maiores do que se ela tivesse 10 dentes. Né? Se ela tivesse 10 dentes, teria que ser 10 dentes grandões para preencher esse espaço. Se ela tivesse 50 dentes, ela vai ter os dentes pequenininhos, né? Para ficar todos os 50 dentro daquele mesmo tamanho. Então, quanto maior o número de dentes aqui, menor seria o módulo para a engrenagem do mesmo diâmetro. Aí, esse tipo de relação, existem uns cálculos, que aí esses cálculos é o que eu falei que ia convidar vocês para salvar esse slide aí. Não salva isso aqui para a aula, não salva isso aqui para a vida suas aqui. Porque se lá na frente vocês tiverem a necessidade de trabalhar com dimensionamento, aqui nesse material vocês vão encontrar todos os cálculos para dimensionar a engrenagem. Então a gente começa lá do diâmetro externo, do número de dentes que você precisa, aí daí você vai encontrar o diâmetro primitivo, vai encontrar o módulo, tudo está aqui nessa tabelinha. Lembrando que essa tabelinha eu tirei lá do livro do desenhista de máquinas da Protec. Então fica uma dica para vocês, realmente é um material bem válido, que deu um trabalhinho para montar, mas eu queria que vocês guardassem com carinho aí. Tá? Aí essas informações que eu falei, elas valem para engrenagens como essa aqui, são engrenagens de dente reto, mas valem também para chamadas engrenagens helicoidais. Tá? Essas engrenagens helicoidais, se alguém já tiver visto aí, são aquelas engrenagens que o dente, assim, se falar de forma bem leiga, que o dente é tipo torto, né? Mas não é que ele é torto, na verdade o dente ele é parte de uma helicoide. Esse dente que, se essa engrenagem tivesse um comprimento bem maior aqui, cada dente desse ia formar uma rosca em volta desse perfil cilíndrico. Tá? Então aí ele vai dando essa volta aqui. Quando são engrenagens de comprimento maior, a gente consegue ver que ela vai dando uma volta, vai fazendo um arco. Quando são engrenagens de espessura menor, a gente acaba vendo só que o dente está inclinado aqui. Então o que muda aqui no cálculo de engrenagens de dente helicoidal para engrenagem de dente reto, que está aqui, vai ser principalmente em relação a esse ângulo, tá? O ângulo do dente, e algumas nuances que isso vai trazer. Então a espessura aqui pode mudar um pouquinho e tudo mais. Só lembrando aqui, pessoal, tem uma outra medida que ela é importantíssima, não de uma engrenagem isolada, mas sim do engrenamento, ou seja, da montagem de uma engrenagem com a outra, que é essa medida aqui, ó, vocês conseguem visualizar como eu mostrando. Isso aqui é a medida entre centros, ou seja, o eixo que vai ser montado uma engrenagem, o eixo que vai ser montado a outra é a distância entre o centro dos dois, entre o eixo dos dois. Essa distância talvez seja a primeira coisa que a pessoa vai ter para dimensionar a engrenagem, né? Então ele sabe lá que vai montar um motor e uma bomba, vai colocar uma engrenagem em uma e na outra para o motor tocar essa bomba. Então, de acordo com o espaço lá que tem de montagem, ele já sabe a distância de uma e da outra. Outra informação que a pessoa teria é o seguinte: ele vai precisar que o motor, com tantas voltas, ele entrega X voltas lá para a bomba. Então essas voltas elas são diretamente proporcional ao número de dentes aqui, que aí faz o que a gente chama de redução, né? A engrenagemzinha menor aqui de menos dentes, ela sempre vai girar mais para poder acompanhar o giro da engrenagem de dente maior. Então através disso aqui ele vai fazer redução. Então, tendo aqui, ó, começou a distância entre centros, aí vem o número de dentes,
aí a pessoa já vai conseguindo fazer o seu dimensionamento. Lembrando tudo em cima dessa tabelinha aqui, ó, que ela tem tudo para vocês. Então, só falar sobre os tipos aqui, porque essas explicações que eu dei, elas valem para todas. Então, tem as de dentes retos, e nesse caso aqui elas estão com os dois eixos em paralelo. E aqui a gente tem engrenagem de dente helicoidal também com os dois eixos em paralelo. Da de dente reto para de dente helicoidal, a diferença aqui na funcionalidade é que essa aqui tem uma transmissão de força melhor, porque a área de contato entre os dentes é maior, e também ela proporciona mais silêncio na operação, então a operação dela é mais silenciosa. Caso algum de vocês aí nunca ouviu falar sobre isso, pensa na caixa de marcha de um carro aí, todas as marchas que vão para frente, da primeira, segunda até a quinta, elas são com engrenagens helicoidais. Aí, a engrenagem da marcha ré, ela é engrenagem de dente reto. Por isso, quando a gente engrena a ré e faz uma ré, às vezes, rápido, a gente vê aquele barulho do carro, tá? Então, se as engrenagens das marchas para frente fossem todas dessa aqui, o carro, na hora que estivesse andando, ia ficar aquele ruído, tá? Então, o que os fabricantes fazem? Como essa daqui é da ré, a gente vai usar só um pouquinho, uma forma dele economizar, porque a fabricação dessa engrenagem é bem mais barata, é deixar as engrenagens de ré desse jeito aqui, né? Aí talvez você pense, mas uma só faz diferença, não. Mas é uma só para milhões de carros que são fabricados, né? Então dá uma diferença danada. Ó, só mostrar os outros tipos para vocês. Eu coloquei aqui outros tipos de engrenagens helicoidais. A gente tem aqui engrenagens cônicas. Aí nesse caso e nos demais aqui a gente vai ver defasagem na posição dos eixos. Então veja aqui que os eixos estão a 90 graus, tá? Aí como os eixos estão a 90 graus, necessariamente as superfícies das engrenagens não podiam estar no mesmo plano. Então aqui elas vão compensar isso daí. Essas engrenagens cônicas aqui, elas vão possibilitar engrenamento tanto a 90 graus quanto em ângulos diferentes. Ó. Tem aqui a 75 graus. Opa, volta. E aqui com ângulo que eu perdi aqui de 30 graus, se não me engano. Eu acho que eu tampei aqui a parte que estava mostrando. Deixa pra lá. Isola isso daí. Aqui, nessa figurinha, a gente vê só uma sequência do traçado. Aí eu queria só chamar a atenção para isso daqui antes da gente finalizar. E essa sequência do traçado, isso aqui não quer dizer que é só para desenho feito manualmente, não. Né? Obviamente, quando foi desenvolvida essa tecnologia das engrenagens cônicas, os primeiros desenhos foram feitos à mão, até porque não existiam os recursos computacionais. Mas que quando a gente começa a fazer um desenho da engrenagem cônica no AutoCAD, por exemplo, o primeiro passo é fazer esse esboço aqui, ó. Que repara que o que foi desenvolvido aqui são as alturas dos dentes e o engrenamento. Então, se vocês tiverem curiosidade, eu convido vocês a pegar, não precisa fazer no papel, não pode pegar no AutoCAD, quem tiver instalado em casa aí, e fazer esse esboço. Você vai estar iniciando o engrenamento aqui, tá? Em engrenagens cônicas. É uma atividade até bem bacana. Aí outros tipos aqui de engrenamento. Aqui a gente tem muito utilizado em redutor, que ao invés de duas engrenagens é uma engrenagem que a gente vai chamar aqui de coroa e o eixo sem fim, que é uma rosca. Aí lembra que na aula passada a gente viu o rosco mais como elemento de fixação, mas as roscas também servem para transmissão de movimento. Tem aqui os cálculos dela. A utilização de engrenagens helicoidais quando os eixos não estão paralelos. Então isso pode ser feito com a gente, dependendo da posição que vão ser montados os componentes, se não tiver como montá-los em paralelo. Pode ser feito o engrenamento aqui com a engrenagem helicoidal. Tá bom? Também outras posições de ângulo, que está aqui que eu deixei para vocês. E nesse caso aqui é interessante, que é chamado de eixo reverso, porque aqui de certa forma a gente consegue levar o movimento que estava num sentido para o sentido oposto aqui na outra. Tá bom? É um tipo de redução que a gente vê. Vai fechar aqui com apenas uma sequência de traçado. Aqui também eu convido vocês a tentar esboçar e, mais uma vez, não esboçar na mão, não. Pode tentar fazer esse esboço no CAD, tá bom? Eu vou deixar, pessoal, uma atividade para ser feita aqui. Vou colocar o prazo dela. E vou chamar vocês também, eu vou deixar uns videozinhos, o link para os vídeos aqui, que são vídeos de fabricação de engrenagens. Aí mostra tanto fabricação de engrenagens de dentes retos, quanto engrenagens de dentes helicoidais. Aí mostra em várias tecnologias diferentes. Talvez já abra um pouquinho a curiosidade de vocês aí. Acho que é um tema legal,
tá? E isso que a gente está vendo aqui, o nosso foco seria só a questão do desenho, mas eu tentei mostrar algo a mais aí, esse conhecimento, porque lá na frente vocês vão começar a falar de elementos de máquinas, e é muito importante quando vocês chegarem lá, não tá muito cru assim para o professor começar a falar e vocês já entenderem melhor, tá bom? Então a gente fecha aí, eu queria agradecer pela atenção de vocês e espero que todo mundo seja bem aí, se cuida, todo mundo dentro de casa. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.